Oração para receber a luz divina. Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue. É a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão. E, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente, e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material e desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo, e assim a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamo-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos. Assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião virtual da Seitianoia do Brasil. Hoje eu tenho a grande alegria de poder estudar um pouco mais sobre a verdade homem filho de Deus, especificamente sobre o seguinte tema: para ter sucesso, é importante ter vida familiar iluminada. Para falar sobre esse assunto, eu vou usar este livro, A Verdade da Vida, volume 7. Ele tem como título Vida Cotidiana. Para mim, ele é um manual, abre aspas, de sobrevivência do nosso dia a dia, porque ele tem vários capítulos que ensinam a viver melhor o nosso cotidiano. Vou falar para vocês alguns temas para que você fique com vontade de adquirir o livro e, obviamente, fique com vontade de estudar aí na sua casa. Alguns capítulos. Tire o máximo proveito das horas matinais, viva sorrindo alegremente, reverencie a imagem verdadeira da vida do próximo, conscientize-se da sua natureza verdadeira de filho de Deus, conquiste-o agora com toda a sua força, queime a ponte que acabou de atravessar, pratique a caridade todos os dias, mantenha sempre bons pensamentos,
domine o seu reino mental, não seja escravo das preocupações, haja com decisão, persistência e coragem. Um tema bem interessante aqui, vence aquele que não imagina o fracasso. E o último capítulo do livro que fala sobre ilumine a sua vida familiar, que é o que nós vamos estudar agora. Se você tem esse livro, já pega aí na sua casa e conforme eu for lendo, a gente vai estudando junto, você vai grifando, você vai fazendo as anotações necessárias. Bruno, não tenho o livro em casa. Pegue um papel, pegue um caderno, uma agenda, vai anotando aquilo que você acha interessante para a sua vida. De vez em quando eu projeto algumas coisas aqui na tela para que a gente possa ler junto. Você pode, inclusive, anotar essas frases, esses trechos que aparecem na tela para que ajude na fixação no estudo do dia de hoje. Combinado? Não tenho livro. Como é que eu faço para adquirir, Bruno? Entra no site da Livraria Virtual da Seiichi Onoye e aí você recebe no conforto da sua casa A Verdade da Vida, volume 7. E óbvio, se você puder e quiser, você pode adquirir os 40 volumes da Verdade da Vida. Nesses 40 volumes da Verdade da Vida, nada mais é do que o resumo, o suprassumo do ensinamento da Seiichi Onoye. Entendeu os 40 volumes, você pode dizer que entendeu o que a Seiichi Onoye ensina, o que a Seiichi Onoye explica, ok? E aí, logo no começo, retomando o nosso tema, para ter sucesso é importante ter uma vida familiar iluminada, ele fala sobre o quadro de um lar feliz. Ele fala que o lar para nós deve ser um verdadeiro paraíso. Isso está na página 228. E aí, aqui no livro, logo no começo do capítulo, ele fala o seguinte: quando encerramos o expediente de mais um dia de árduo trabalho e chegamos em casa, o lar deve ser para nós um verdadeiro paraíso. Obviamente, né? Às vezes a gente trabalha o dia inteiro, chega cansado, né? Quer descansar em casa, quer ter um conforto em casa, e às vezes a casa, ao invés de ser um verdadeiro paraíso, como ele sugere aqui, acaba sendo um verdadeiro inferno. Inclusive ele fala como que é um lar infernal, um lar que representa o inferno, mas a seguir ele fala sobre isso. Então ele fala assim: poxa, trabalhou o dia inteiro, esteve na rua, esteve focado em outras coisas. Quando eu chego em casa, nada mais justo do que ter um paraíso dentro de casa, né? E aí ele fala até sobre um cenário de como poderia ser. Quando nos sentamos à mesa para jantar, vemos diante de nós os rostos alegres de nossos queridos familiares e trocamos sorrisos cheios de amor e carinho, relatamos uns aos outros os acontecimentos do dia que passou. É nessas horas que ficamos livres de todo o peso que carregamos nos ombros e nos sentimos consolados, reconfortados e curados do cansaço de um dia inteiro de trabalho, graças ao ambiente de liberdade e descontração, às palavras carinhosas dos familiares e à alimentação que revigora o nosso corpo. Esse é o quadro de um lar feliz, que constitui o verdadeiro paraíso na Terra. É quase como se fosse um comercial de margarina, né? Todo mundo sentado em volta da mesa, sorrindo alegremente, cada um contando como que foi o seu dia, como que foi a sua rotina diária, e cada um se reconfortando um ao outro, né? Então, ele fala o seguinte: se queremos que o nosso lar seja um verdadeiro lar Seiichi Onoye, isso na página 229, tá? E aí, ele coloca até entre parênteses, depois de Seiichi Onoye, lar do progredir infinito. Para você que não sabe o que significa Seiichi Onoye, ao traduzir a palavra Seiichi Onoye do japonês para o português, uma das traduções seria lar do progredir infinito. Se você quer que o seu lar seja um lar do progredir infinito, devemos conhecer o modo de viver da Seiichi Onoye. Por isso que eu recomendei no começo, para que você adquira esse livro A Verdade da Vida, volume 7,
que fala sobre vida cotidiana. Ora, se eu quero que o meu lar seja um lar do progredir infinito, quero que seja um lar de Seicho no Ie, eu tenho que conhecer como que é o que é Seicho no Ie, o que Seicho no Ie prega, o que Seicho no Ie ensina, para que o meu lar seja assim também. Então, ele faz esse pedido para você. Devemos conhecer o modo de viver da Seicho no Ie. E aí um dos modos é: viva sorrindo alegremente, reverencie a imagem verdadeira da vida do próximo, né? Pratique caridade todos os dias. Tudo isso você pode fazer dentro de casa, não só pode como deve, né? E aí ele continua. Já que ele falou como que deve ser um paraíso doméstico, ele fala assim que, infelizmente, em alguns lares se vive o inferno doméstico. E aí ele fala como que é esse cenário. Ele fala assim, ó: num dos infernos domésticos em que tenho conhecimento, quando o chefe da família volta do serviço e todos sentam à mesa para jantar, o local se transforma numa espécie de sala de reclamações. O marido, com os nervos cansados pelas atenções dispensadas às extenuantes tarefas do escritório, está intolerante mesmo às pequeninas coisas. Se observa que as iguarias que estão à mesa contrariam a sua expectativa, impensadamente reclama que não está gostosa, dizendo: por que você preparou essa comida? Reclama para a esposa, né? Ele pensa que está no direito. Oh, poxa, trabalhei o dia inteiro, dei duro, enfrentei um monte de coisa no trabalho. Quando eu chegar em casa, eu quero uma baita de uma refeição. E aí, às vezes, chega em casa, a refeição não está do jeito que ele gostaria. E acaba reclamando, né? Ele fala o seguinte: por que você preparou essa comida? A esposa, de sua parte, achando não ter valido a pena seu esforço, apesar de sua dedicação, é recompensada com reclamações. Imediatamente fica carrancuda. Poxa, só que a esposa, né, também ficou em casa, trabalhando, arrumando a casa, cuidando dos filhos. Hoje a família mudou bastante, a esposa trabalha também fora, e mesmo trabalhando fora tem que chegar em casa, tem que fazer os trabalhos domésticos, e aí às vezes acaba ouvindo isso, né? Como é que você fez essa comida? Poderia estar melhor. E aí ela pensa assim: caramba, eu também dei duro. E aí, ao invés de agradecer, fica reclamando. E aí fica de cara fechada. Olhando para a cara fechada da esposa, isso é bem interessante. Qualquer fato aqui não será mera coincidência com o que você já viu ou viveu em casa, tá? Olhando para a cara fechada da esposa, o marido fica mais irritado e tem vontade de dizer: eu dou duro no meu trabalho o dia todo. Cheguei em casa esperando ser reconfortado. E é com essa cara fechada que sou recebido? Pode ser que ele grite isso, ou apenas pense isso. E mesmo que esse pensamento não seja exprimido em palavras, ele transparece em fisionomia. Isso é bem verdade, né? O aborrecimento e a irritação do marido reflete-se na mente e na fisionomia da esposa, e vice-versa. Assim, o ambiente do lar, que já não era bom, torna-se ainda pior. Ah, bem que eu não gostaria de nunca mais voltar nesse lar. Acontece de ou o marido ou a esposa falar isso, porque ambos se sentem injustiçados, né? E aí acaba pensando: bem que eu nunca mais gostaria de voltar nesse lar. Pode pensar o marido ou a esposa. E aí ele continua algo bem interessante, já que está falando sobre esse sentar à mesa, de fazer a refeição, tanto num lar que é considerado paraíso, quanto num lar que é considerado inferno. Ele dá uma dica valiosíssima ao fazer as refeições, tá? Ele fala assim: como já expliquei em certa ocasião, durante uma palestra sobre cura metafísica, o mestre falando, né? Um dos itens fundamentais do modo de viver da Seicho no Ie é não fazer reclamações.
é não fazer reclamações. Vocês não reclamam nunca, Bruno? Não, a gente sempre procura ver o lado iluminado das coisas. Por isso que, inclusive, tem um capítulo neste livro que ensina a registrar somente as horas em que o sol brilha. Registrar somente as horas em que o sol brilha nada mais é do que ver o lado iluminado das coisas. Reverter tudo para o modo positivo. E aí ele fala o seguinte: um dos itens fundamentais do modo de ver da Seitinoye é não fazer reclamações quanto à comida. Acreditamos que todo alimento é dádiva de Deus. Por isso, agradecemos a todo alimento que nos é servido e também às pessoas encarregadas de prepará-lo e servi-lo, considerando-as portadoras das dádivas de Deus. Ao sentar-se à mesa para tomar a sua refeição, fique por um momento em posição de oração e, em silêncio, agradeça a Deus que lhe deu esse alimento e também às pessoas que o prepararam e o colocaram diante de você. Assim, todo e qualquer descontentamento quanto à comida desaparecerá imediatamente, e até a mais frugal refeição lhe será tão nutritiva quanto as mais ricas iguarias. Para quem já participou de alguns seminários de treinamento espiritual da Seitinoye, numa das academias de treinamento espiritual da Seitinoye, percebeu que toda vez que nós vamos fazer refeição, algum tipo de refeição, antes de fazer, nós fazemos a oração da refeição. A oração da refeição, ela é mais ou menos assim: a sabedoria, a vida e o amor de Deus assumiram a forma desses alimentos para me nutrir. Que a glória de Deus se manifeste através de nossas vidas. E aí, depois desse trechinho da oração, a gente sempre pede para que todos repitam: Deus, muito obrigado. Antepassados, muito obrigado. Papai e mamãe, muito obrigado. Colaboradores da cozinha e refeitório, muito obrigado. E aí, após fazer essa oração e entender que aquele alimento não é só algo material, e sim a vida, o amor de Deus, que assumiram a forma daquele alimento para nutrir a sua vida, realizar o agradecimento a todos, inclusive aqueles que vieram antes de você e te deram a vida, agradecer aqueles que fizeram aquele alimento chegar até você. Só depois disso tudo é que você está apto a fazer a sua refeição, que é o que o mestre nos ensina, que ele pede para fazer isso. Então, antes de sentar à mesa, em silêncio, faça a sua oração, ok? Então, comece a ter esse hábito desde já, para que no seu lar passe a ser um lar que tenha uma vida familiar iluminada. E ele continua algo bem interessante, falando o seguinte, que é preciso manter o autocontrole dentro do lar. Ele fala o seguinte: o principal motivo para que muitos lares, página 231, o principal motivo para que muitos lares não são verdadeiramente Seitinoye, repletos de paz, está no fato de que nesses lares todos pensam displicentemente que dentro de casa não é preciso manter o autocontrole. Como assim, Bruno? Não é preciso manter o autocontrole dentro de casa? E ele continua: o autocontrole é uma das virtudes fundamentais do homem. Manter o autocontrole é vencer a si mesmo. É fazer com que o nosso eu superior triunfe sobre o nosso eu inferior. Em outras palavras, é fazer com que o nosso eu verdadeiro triunfe sobre o nosso eu falso. Então, esse autocontrole que ele fala, ele dá alguns exemplos na sequência do livro, é que fora de casa, muitas pessoas são educadas, são polidas, são pacientes, só que chegam dentro de casa, ela esquece a educação, a paciência, né? Acha que pode gritar, esquece as palavras mágicas, né? Por favor, me desculpe, me perdoe, bom dia,
boa tarde, boa noite, e acaba agindo com falta de controle, ou seja, com falta do autocontrole, e acaba deixando o falso eu agir em cima. Então ele fala assim, não havendo autocontrole, o nosso falso eu começa a se impor. E então não poderemos encontrar paz e progresso em lugar algum. Não havendo o autocontrole, o nosso falso eu começa a se impor. E então não poderemos encontrar paz e progresso em lugar algum. Imagine o que poderá acontecer se um indivíduo perder o autocontrole no local de serviço, deixando estourar a sua ira e ficando com a cara amarrada, como faz frequentemente em sua própria casa. Então ele faz até uma ressalva, né? Às vezes dentro de casa a gente não mantém o autocontrole, briga, xinga, fala alto, ofende, né? Aponta o dedo. Só que fora de casa, ele dá um exemplo no local de trabalho, por mais que o outro pegue no pé, por mais que o outro provoque, por mais que teoricamente surjam situações em que você, abre aspas, possa perder o autocontrole, ressalto, em momento algum você pode perder o autocontrole, porque quando você perde o autocontrole, você está deixando prevalecer o falso eu. Mas vamos supor que no trabalho surja alguma situação que, teoricamente, você teria o motivo, você teria o direito de perder o autocontrole. E mesmo assim a gente acaba não perdendo. Por quê? Porque se eu perder o autocontrole fora de casa, e especificamente no trabalho, eu posso ser advertido ou posso ser, inclusive, demitido do meu trabalho. Então ele fala algo bem interessante. Qualquer comerciante assalariado ou operário procura manter o autocontrole quando está em seu local de trabalho, na loja, no escritório ou na fábrica. Podemos dizer que nessas horas eles estão sendo mais sábios do que quando extravasam a ira contra seus familiares. Página 232. É essa sabedoria que contribui para o progresso da empresa ou prosperidade do estabelecimento comercial e faz com que a pessoa mantenha sua posição e seu nome como um digno membro da sociedade. E aí ele faz uma pergunta, um questionamento para nós que é bem interessante. Então, por que será que muitas pessoas, justamente quando estão em sua própria casa, que deveria ser um santuário de paz e descanso, perdem com frequência a virtude do autocontrole e deixam explodir a sua ira, ou demonstram abertamente o seu mau humor? Será que não percebem como é lamentável destruir desse modo a paz do lar, que é a coisa mais sagrada que existe? E aí vem a resposta que está na tela e vocês podem ler comigo. E eu acho bem forte esse termo que o mestre Masaharu Taniguchi usa. Ele fala o seguinte: a perda do autocontrole dentro do lar provém do afrouxamento de espírito. Forte, né? Afrouxamento de espírito. Muita gente acha que, estando em sua própria casa, pode perder o controle emocional, agir de modo agressivo e xingar os outros, sem pôr em risco a sua posição social. Ora, lá no trabalho, eu me seguro, eu me controlo, mas dentro de casa, já que eu não vou ser demitido, né? Já que eu não vou levar um cartão vermelho, eu acabo soltando a minha ira, as minhas frustrações dentro de casa. E aí ele fala, isso nada mais é do que um afrouxamento espiritual. E aí ele fala algo bem bacana. O lar é o lugar que nos proporciona a maior parcela da nossa verdadeira felicidade. Portanto, sublinha isso aí ou anota isso aí, tá bom? Tornar sombrio o ambiente do nosso lar é o mesmo que destruir a maior parte da nossa própria felicidade. Vou repetir isso aqui, tá? Portanto, tornar sombrio o ambiente do nosso lar é o mesmo que destruir a maior parte de nossa própria felicidade. Então, é importante, né, que você não destrua o pilar da sua vida.
não destrua aquilo que é primordial para que você possa ser feliz, que é a sua família, que é o seu lar. Inclusive, quando o lar não está em harmonia, muitos da família começam a adoecer. Ele fala o seguinte na página 233: quanto mais violentamente manifestarmos a nossa ira, em palavras ou na expressão facial, mais aumentará a nossa exasperação. O sangue subirá à cabeça e a nossa mente ficará agitada, a ponto de nos sentirmos como que alucinados. Como consequência, ocorrerão alterações também em nossas funções fisiológicas. A pulsação do coração ficará acelerada, o controle mental falhará e, nos casos mais graves, poderemos até enlouquecer ou morrer. Pode até ter um infarto aí, né? Realmente extravasando com violência as nossas irritações e esbravejando como tigres ferozes, nada temos a ganhar. E aí é o que está na tela aí. Em muitos lares, o adoecimento de um membro ocorre quando o chefe da família julga-se no direito de extravasar sua cólera contra seus familiares. Enquanto o chefe da família não abrir mão desse direito, o seu lar não poderá se tornar realmente Seichonoye. Nos lares que não são Seichonoye, o marido não desiste do direito de zangar, e a esposa, por sua vez, insiste em manter o direito de manter a cara fechada para o marido. Então você pode perceber que quando existe alguns casos dentro de casa em que o chefe de família, algum outro membro familiar sofre desse afrouxamento espiritual, como fala o mestre Masaharu Taniguchi, ou seja, quando existe uma constante desarmonia dentro de casa, você vai perceber que dentro de casa sempre existirá alguém com algum tipo de doença, que nada mais é do que uma somatização dessa harmonia familiar. Inclusive, quando existe essa desarmonia familiar, você vai perceber que as coisas passam a quebrar mais em casa. Até parede da casa racha. Dá uma analisada nisso para você perceber o quão verdadeiro é isso, tá? Então, é importante que a gente mantenha sempre a harmonia dentro do nosso lar, para que ele não deixe de ser um lar e passe a ser uma casa. O mestre Masaharu Taniguchi fala sobre isso mais à frente. E aí ele continua o seguinte, na página 235. Qualquer pessoa consegue manter o autocontrole quando se esforça para isso. Tanto é que fora de casa a pessoa se esforça e consegue, né? Existem muitas mulheres que pensam que diante do marido podem deixar de lado o autocontrole e descarregar todo o seu mau humor. E, soltando completamente as rédeas de sua mente, torna-se cada vez mais desagradável o ambiente do seu lar. Talvez elas pensem que ficarão aliviadas manifestando imediatamente, por meio de palavras e expressões faciais, qualquer aborrecimento ou contrariedade. Elas desconhecem por completo a lei mental segundo a qual todo sentimento, quando manifestado por meio de palavras e expressões faciais, tendem a aumentar ao invés de diminuir. Uma vida repleta de alegria, a saúde do corpo, o aumento da capacidade, isso só pode ser conseguido em ambientes onde reina a harmonia. E aí ele continua falando algo bem forte, que fala o seguinte, página 236. Se no lar afrouxarmos os freios da alma e gritarmos e esbravejarmos à vontade, dando razão às nossas iras e irritações, entraremos em choque com os demais membros da família, tal como astros desviados de suas órbitas. Consequentemente, será como se não existisse um lar, apesar de existir a casa. Olha só que forte, né? Então deixa de ser um lar e passa a ser só uma casa, ou seja, só algo material. Então, para que exista um lar, é preciso que exista
uma família que se ama, que se respeita, que se confraterniza, que crescem juntos, para que aquele ambiente possa ser chamado de lar e não apenas uma casa onde vivem um amontoado de pessoas que vivem brigando, que vivem se criticando. Parece que nem tem algo em comum, apesar muitas vezes de serem sangue do próprio sangue. Ele fala assim, mesmo que os membros de sua família cometam erros, não lhe passe sermões intermináveis, não vocifere, não faça carranca. Em vez disso, serenamente, evite a imagem verdadeira deles, o eu verdadeiro deles. Veja seu marido ou sua esposa, seu filho, como filhos de Deus que nunca cometeram nem cometerão erros de espécie alguma. Visualize a natureza divina de cada membro de sua família e desperte essa natureza divina por intermédio da oração. Então, na oração que você tem o hábito de fazer diariamente, se não tem, passe a ter, quando eu estiver de olhos fechados, visualize e contemple a imagem verdadeira de todos os membros da sua família. No mundo da imagem verdadeira, a imagem e semelhança de Deus, todo mundo é perfeito, todo mundo é maravilhoso. E é essa perfeição e essa maravilha que você vai visualizar para que possa manifestar na vida, no dia a dia, dentro do seu lar. Ao contrário, você só apontando os erros, os defeitos, as falhas que cada um cometem, ao invés de diminuir, esses erros, essas falhas só vão aumentando. Além disso, você acaba também aumentando o complexo de inferioridade. E esse membro da família, dificilmente, com muita dificuldade, vai conseguir crescer na vida. Ora, se eu tenho algo ou alguém ao meu lado que sempre me encoraja, que sempre me coloca para cima, que sempre me ajuda a crescer, é natural que eu progrida constantemente, que eu progrida infalivelmente. Ao contrário, também é verdadeiro. Então, nós vamos, como fala aqui no livro, visualizar sempre a natureza divina de cada membro da família e ajudar a despertar essa natureza divina. Ele fala por método, por intermédio de oração, por intermédio do poder da palavra, do elogio, da mentalização e tudo mais, tá? E aí ele fala algo bem bacana na página 237. O lar é uma academia onde os filhos de Deus devem juntos concretizar uma vida realmente digna. É uma academia de treinamento espiritual, onde todos vêm para lapidar a sua alma, todos vêm para lapidar o seu espírito. Por mais que usemos palavras educadas e amáveis no convívio dos nossos familiares, elas nunca serão excessivas, tá? Por mais que usemos palavras educadas e amáveis no convívio dos nossos familiares, elas nunca serão excessivas. A conscientização de que o lar é uma academia onde se concretiza uma vida realmente digna de filho de Deus, constitui a base da iluminação de um lar. Uma vez que tenhamos compreendido isso, não mais seremos capazes de tratar com prepotência nem nossos familiares, nem nossos empregados ou criados. E estes, quando tratados com polidez, sentem-se um bem-estar muito grande, pois a natureza divina deles passa a se exteriorizar na medida que é respeitada. Página 237. Então, a dica que eu dou para vocês é começar desde já a fazer esses exercícios dentro de casa, da questão do elogio, da questão do motivar, da questão de olhar o outro com um sorriso no rosto, da questão de, às vezes, até abraçar. Às vezes a gente mora na mesma casa e fica um tempão sem se abraçar, sem falar o quanto o outro é importante, ou agradecer. Às vezes tem a avó, tem a mãe, tem alguém dentro de casa que sempre faz as refeições e às vezes a gente esquece de agradecer. Nossa,
que comida gostosa, nossa, que comida maravilhosa, nossa, toda vez que eu entro em casa, o lar, o banheiro, a sala tá tão cheirosinha, nossa, obrigado por passar minha roupa, toda vez que eu coloco eu me sinto mais confortável, né? Então, agradeça e elogie as pessoas dentro de casa, né? Para que possa ser um lar Seichonoye. Ele fala algo bem bacana aqui. Fisionomia serena, palavras amáveis e gratidão mútua são requisitos indispensáveis para que seu lar se transforme num verdadeiro lar Seichonoye. Aqueles que vivificam os outros também serão vivificados. Somente onde há o espírito de gratidão, palavras de amor e sorriso afável, nasce a atmosfera de harmonia. E somente dentro dessa atmosfera de harmonia processam-se o verdadeiro crescimento e progresso. Então, se você quer crescer na vida, quer ter sucesso na sua vida, em todos os sentidos, se você quer prosperar, tenha harmonia familiar, tenha uma vida familiar iluminada. Como eu falei antes, quando existe a desarmonia em casa, acaba custando até mais caro. Por quê? As coisas começam a quebrar dentro de casa, as pessoas começam a ficar doentes, aí você tem que pagar médico, pagar remédio. Se tem filhos, os filhos começam a ter um desempenho não muito bacana dentro da escola, e até entre os membros da família, às vezes vai trabalhar, pelo fato de em casa estar em desarmonia, ele não trabalha com a mesma disposição, e acaba o trabalho não tendo o mesmo rendimento como deveria ter. Em outras palavras, sai caro a desarmonia familiar. E o ao contrário também é verdadeiro, né? Quando a vida familiar está tudo bem, as crianças, os jovens estudam com mais disposição, os membros da família saem para trabalhar com mais alegria, com mais disposição, naturalmente produzem mais, né? O alimento que é servido, ele é mais vistoso, mais bonito, porque é feito com amor, com alegria. Enfim, tudo em casa se encaixa em seu devido lugar, tá? E aí, para finalizar esse estudo nosso, eu gostaria de fazer a leitura da oração para abençoar o lar. Eu gostaria que você, em casa, se tiver, pegue o livro A Verdade em Orações e leia junto comigo a oração que está na página 106, que é a oração para abençoar o lar. Se você não tem o livro e puder ficar em posição de oração ou apenas de olhos fechados, o faça, e ao passo que eu for lendo as palavras aqui, você vai mentalizando e visualizando tudo o que é lido aqui, tudo o que é feito em oração aqui, acontecendo dentro da sua casa. Combinado? Oração para abençoar o lar. Somos filhos de Deus. Essa casa é morada dos filhos de Deus. O amor de Deus preenche esta casa e seus moradores estão preenchidos de paz, alegria e tranquilidade. Nessa casa preenchida de amor de Deus, não há de entrar nenhuma vibração mental nociva, tal como ódio, ressentimento, maldição, inveja ou hostilidade, pois tal vibração negativa não sintoniza com as nossas vibrações de harmonia e amor. O meu lar é realmente lar de Deus. Está preenchido pela sabedoria de Deus. Por isso, não há ninguém que conceba ideias estúpidas ou que cometa tolices. Os membros dessa família, vivendo num ambiente repleto de vitalidade dinâmica, não perdem a beleza da ordem e da harmonia, que expressam a beleza do mundo de Deus. A sabedoria de Deus se manifesta como prudência, e não há vibrações que excedam o limite em nenhum aspecto de nossa vida. Por isso, o conflito não pode entrar no meu lar. A insensatez não pode entrar no meu lar. A tristeza não pode entrar no meu lar. A apreensão não pode entrar no meu lar. As vibrações de harmonia, alegria, amor e sabedoria abrangem todas as coisas. Este lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus.
está repleto de vozes de bênção e louvor, e não se ouve nenhuma voz de ódio ou mágoa. Somos filhos de Deus, personificações da vontade de Deus. Logo, nesse lar não se ouvem comentários sobre defeitos alheios. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus. Todos aqueles que visitam esta casa são filhos de Deus, trazem consigo o amor de Deus e são recebidos com o amor de Deus, e nos abençoamos mutuamente num ambiente de cordialidade. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus, é abundantemente provido de tudo o que é necessário à nossa vida. Seja o que for que estejamos necessitando, se oramos a Deus e agradecemos acreditando que já o recebemos, ele surge no momento e no lugar apropriados. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus. Em todos os cantos resplandece a luz da vida. Todos estamos transbordantes de vida, dinamismo e saúde, e não há ninguém que esteja doente. Todos estamos envoltos de uma atmosfera de felicidade. Mesmo quando alguém parece adoentado, acreditamos que isso não passa de projeção da mente. Nesses momentos, cada membro de nossa família reflete sobre seus pensamentos, afasta os maus pensamentos e manifesta sentimento de gratidão para com todas as pessoas, coisas e fatos. Purificando nossos pensamentos, desaparecem as más imagens projetadas. Aparece a imagem perfeita da imagem verdadeira do Filho de Deus, e todas as enfermidades são curadas. O meu lar é morada dos filhos de Deus, é lar de Deus, lar de alegria, lar de bênçãos, lar de gratidão, lar da harmonia, lar da prosperidade, lar da vida eterna. Agradeço sinceramente a Deus. E agradeço a você pela oportunidade do estudo de hoje. Muito obrigado. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, tem a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado!